e o diretório var. Não é esse var não, é a partição var do sistema, calma. Assistiu umas reviews do Fedora, ficou de olho nas novidades e ficou interessado em instalar, mas descobriu que existe a tal da versão atômica do Fedora. E qual que é melhor, versão atômica versus versão principal do Fedora? Olá, seja bem-vindo, Hiker aqui. Pois então, ficou com vontade de utilizar Fedora, descobriu que tem as versões atômicas também e que no futuro talvez o Fedora adote uma versão atômica como versão principal? Pois então, nesse vídeo eu vou trazer aqui as diferenças principais aí entre as versões atômicas do Fedora, versões imutáveis e a versão principal, né, que é o Workstation com GNOME Shell e com KDE Plasma, para que você consiga definir qual que é melhor para o seu uso no dia a dia. Eu vou dar um palpite também aqui dizendo qual que eu prefiro, qual que eu uso e por que também. Assim como eu estou dando essa dica das versões principais e versões atômicas do Fedora, eu adquiri recentemente uns tênis da Buterrier, que é uma marca nacional, possui tênis brutos aí. Antigamente eu adquiria muito Oakley e tal, eu resolvi dar uma chance para essa marca nacional. E olha, eu estou gostando muito desses modelos, tá? São bem resistentes, já fiz até uma trilha com esse meu marrom aqui, e é bem resistente. Vou deixar o link aí pela Shopee que eu adquiri na descrição do vídeo, no comentário fixado, porque o que é bom, né? A gente precisa fazer a recomendação. Vai que alguém está procurando um tênis bruto, um tênis resistente para durar anos e por um preço bom. Então vou deixar aí na descrição também. Eu vou sempre trazer a recomendação de um item que eu comprei, que eu gostei muito, aqui nos vídeos também, beleza? Bom, primeiro de tudo, vindo aqui no site do Fedora, se eu desço aqui, eu tenho a versão principal e tal. Nesse caso aqui é 44, eu vou descendo, né, que é o Workstation, KDE Plasma. Essa versão aqui com o GNOME eu podia até mudar o nome agora, né, porque a versão KDE Plasma também é uma versão principal. Não tem muito mais porque essa versão ser apenas o Workstation. Pode ser Workstation 1, Workstation 2, não sei. Mas vamos lá, vamos descer. Aqui ó, nós temos outras opções do Fedora, Fedora Atômico, Fedora Spins, e aqui está explicando, e a gente pode utilizar até um tradutor aqui, né, para traduzir um pouquinho as diferentes versões do Fedora, só que aqui não é o link dos downloads, a gente tem que descer mais um pouquinho, e aqui embaixo sim, nós temos o link para os downloads. Deixa eu voltar para a versão original aqui, né, porque ele fica mudando até o nome das versões aqui. Nós temos a versão principal, que é com KDE e GNOME, nós temos a versão para servidor, para nuvem e tudo mais, e nós temos aqui as spins do Fedora, que são as versões com XFCE, Cinnamon, né, March Desktop, por aí vai. E aqui estão as versões atômicas do Fedora. Temos a Silverblue, que é com GNOME Shell, a Keynote, que é com KDE Plasma, a Sway, que se trata de um Tile Window Manager, para quem gosta desse tipo de desktop, a Bud, a Atomic e a Cosmic. Eu já utilizei. De todos aqui, falta só eu estrear a Sway na Atomic e na Bud também. Eu não utilizei essas duas, mas até com Cosmic já utilizei. E eu posso talvez aqui no decorrer do vídeo fazer a demonstração. Mas vamos lá, a versão principal do Fedora, que é com GNOME Shell, né, ou com KDE Plasma. Se a gente vem aqui no terminal, deixa eu abrir aqui um terminal rapidamente. Pronto, estou aqui no terminal. Nós temos aqui o DNF como gerenciador de pacotes. Eu posso dar até aqui um DNF version. Ele vai me mostrar aqui as versões do DNF, nome e tudo mais. DNF aqui na versão 5.4.2.1, que é o DNF 5, que veio repleto de melhorias. Geralmente essas melhorias aqui eu falo nas reviews do Fedora, não vou abordar sobre elas aqui. Bom, e o DNF tem diversos parâmetros que eu explico melhor no meu curso sobre o Fedora, que eu não vou me alongar aqui, para a gente fazer desde instalação, remoção e gerenciamento aqui nas versões principais do Fedora e também nas spins, nas versões não atômicas ao DNF. Já nas versões imutáveis do Fedora, como é o caso que eu estou aqui nesse momento, no Fedora Atomic, nós temos o RPM-Ostree. Nós podemos utilizar um RPM-Ostree Install, o exemplo aqui o Bitreefs Assistant, para fazer a instalação de pacote. Nesse caso eu não vou fazer essa instalação porque Bitreefs Assistant, Time Shift se tornam meio que desnecessários
por conta da filosofia do Fedora Atomic. Eu trabalho com rollback, com rebase, entre outros, para poder voltar a estados anteriores do sistema e até mudar o sistema para outras versões. Mas se eu fosse fazer uma instalação, eu daria um enter aqui, ele iria começar a fazer um pull no repositório lá do Fedora para que baixasse essa versão aqui do Bitreefs Assistant, essa alteração, e eu teria que reiniciar a máquina. Todas as vezes que a gente instala um pacote, deixa eu cancelar aqui, senão todas as vezes que eu instalo um pacote aqui, ele me obriga a reiniciar para que as alterações sejam definidas. E se eu der um rpm-ostree status aqui, tenho duas versões do Kinoite. Eu tenho essa aqui que é a principal, que é a atual, que eu estou iniciando aqui, com os pacotes que eu fiz a instalação. E nós temos aqui a outra versão anterior antes da atualização. Eu fiz uma atualização, a versão anterior vem aqui como segunda opção, e eu tenho aqui a primeira opção. Se eu quiser transformar essa segunda opção em primeira opção, por algum problema que eu tenha de algum programa que parou de funcionar após a atualização, é só eu fazer um rollback. E aqui você consegue ver os pacotes que eu fiz a instalação que não vieram junto com o Fedora Atomic. Por exemplo, aqui o Distrobox, para gerenciar containers, o Fish, que é esse terminal que você está vendo aqui, que eu dou o comando rpm-ostree e ele já vai completando, e aí eu completo e vou seguindo mediante o que eu vou usar. O Gnome utilitário de discos, porque eu prefiro o Gnome discos para gerir partições, para fazer escritas ali no FSTab. E esses pacotes aqui que vocês estão vendo, referente à virtualização, para eu deixar o meu sistema pronto para virtualizar. No Fedora Workstation eu não tenho muito esse problema, eu não preciso fazer a instalação de todos esses pacotes aqui um a um. Eu consigo fazer a instalação de grupos, como por exemplo aqui o sudo dnf @virtualization vai instalar todos os pacotes para deixar o meu Fedora pronto para virtualização. E aí você diz, bom, dá para fazer isso no rpm-ostree também, dá para fazer isso no Fedora imutável. Sim, algumas versões aqui, alguns pacotes do Fedora, alguns grupos, a gente consegue fazer a instalação numa boa lá. Mas existem alguns grupos que tornam isso meio inviável. Como, por exemplo, deixa eu dar um dnf group aqui, list. Pronto. Eu tenho todos esses grupos aqui disponíveis para instalação no Fedora. Existe um grupo aqui para quem usa pentests. Quem já ouviu falar no Kali Linux, por exemplo, que é um excelente sistema para hackers, para quem trabalha com pentests. Existe um grupo aqui que você consegue instalar no Fedora, caso você não queira utilizar o Fedora Security Lab, que é uma das spins do Fedora. Vindo aqui no site do Fedora, se você vem aqui no Fedora Labs, nós temos aqui o Security Lab. Essa versão do Fedora, ela possui diversas ferramentas para pentests. É como se fosse um Kali Linux baseado no Fedora. E existem diversos programas aqui para quem trabalha com testes aí em sites, em aplicativos, buscando vulnerabilidades, que você consegue utilizar numa boa para extrair o máximo aí do seu trabalho. Então não precisa apenas utilizar o Kali Linux para quem é um pentester, assim como você não precisa apenas fazer a instalação do Fedora Security Labs, caso você queira trabalhar com pentest no Fedora. Você pode vir aqui em uma versão normal do Fedora, uma versão principal ou até uma spin do Fedora, e você pode fazer a instalação de um grupo, como por exemplo, aqui o Security Lab. Esse grupo, ele é o responsável por baixar todos os programas que estão disponíveis na spin ali do Fedora Security Lab. Então, se eu der um comando aqui, @securitylab, e eu der um enter, ele vai fazer a instalação de todos os pacotes disponíveis e vai deixar o meu Fedora pronto para fazer pentest. Só tem um problema, são tantos pacotes aqui para fazer a instalação que se torna um pouco viável replicar isso via rpm-ostree. Via rpm-ostree, a não ser que você saiba todas as ferramentas que você quer instalar para fazer pentest, fica meio inviável você replicar isso aqui como é possível na questão da virtualização, porque são inúmeros pacotes e inúmeras dependências. Então, você vai ficar, sei lá quanto tempo, pegando pacote por pacote, anotando, e o Fedora Security Lab precisa desses pacotes aqui, beleza. Colocando numa lista, para dar um rpm-ostree install por lá.
Então tem essa diferença. Alguns pacotes torna-se meio inviável para você transformar o Fedora em uma versão aí para pentest, por exemplo. Se for a versão principal, beleza. Agora uma versão imutável, a não ser que você precise de 10, 15 aplicações, 20 aplicações e saiba quais são e você coloque ali. Ó, e aqui o meu Fedora está prontinho para virtualização, tá? Eu tenho todas as ferramentas aqui, ó. Eu tenho um gerenciador de máquinas virtuais, visualizador remoto, QEMU, KVM, entre outros. Agora, se você percebeu, deixa eu limpar o terminal aqui, quando eu vou rodar um comando aqui para fazer instalação e remoção de pacotes, eu tenho que escalar privilégios através do sudo. Já que via rpm-ostree eu não preciso fazer isso. Eu não preciso escalar privilégios. Por conta aí das camadas de segurança, da maneira que o Fedora Atomic é formado, é forjado, é só eu rodar o rpm-ostree, né, seja status, seja install, e aí eu não preciso escalar privilégios. Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre a escalação de privilégios no Linux, como escalar privilégios e tudo mais, como virar root, sudo, utilizar RUM0, entre outros, eu tenho um vídeo que eu explico melhor sobre isso. Eu vou ver se eu deixo aí ou na descrição desse vídeo ou num card na parte final. Então a gente consegue fazer a instalação de pacotes sem alterar ali totalmente o núcleo do nosso sistema, porque a nossa raiz do sistema ela fica imutável, ela só é modificada através das atualizações. Tanto é que se um malware fizer uma alteração aqui, após eu atualizar o meu sistema, essa versão vai ser removida, né? Vai ser colocada para segundo plano e depois vai ser removida. Ah, outra coisa, se você der um ls aqui, você vai ver a home e tudo mais, mas se você navegar bem pelos diretórios, você vai perceber que eu tenho diversos diretórios, inclusive a home de usuário. A minha home está aqui dentro do meu diretório var. Por isso, no momento de fazer a instalação de uma versão imutável do Fedora, é um pouco diferente o particionamento. Se você não for pelo particionamento automático, o particionamento manual é diferente. Eu tenho uma aula também no meu curso sobre Fedora que eu explico como fazer esse particionamento, caso você precise fazer um dual boot, por exemplo, entre uma versão atômica do Fedora e Windows ou outra distro Linux. Então, se você faz a instalação automática ali, beleza. Agora, para particionar, ele é um pouquinho diferente por causa da montagem das partições, né, a home e tudo mais. Bom, tá aqui os diretórios normais aqui da minha raiz do sistema, do meu Fedora normal, principal, workstation, né, se eu posso dizer assim. Temos aqui todos esses diretórios, opt, média, ok, né? Eu explico isso melhor no meu curso de Linux. E se eu venho aqui na raiz do meu sistema, do meu Fedora Atomic, você pode notar que eu tenho muitos links simbólicos. E a home, inclusive, se eu puxar informações aqui, eu percebo que ela está apontada para o diretório var. Quer dizer que aqui, na verdade, eu tenho um link simbólico. E o diretório var... Não é esse var não, é a partição var do sistema, calma. E o diretório var, assim como o etc e alguns outros, são um dos poucos que são modificáveis numa versão de um sistema imutável. Então a gente consegue fazer algumas alterações na parte de usuário sim, tá? Porque essa parte não é imutável, só que a parte da raiz do sistema, e aí sim é imutável. E por isso que quando a gente faz a instalação via rpm-ostree de algum pacote, a gente precisa reiniciar o sistema para essas alterações serem validadas, digamos assim. Bom, e se aqui nas versões não imutáveis do Fedora a gente precisa, por exemplo, utilizar um Bitreefs Assistant ou um Timeshift para fazer backups, nas versões atômicas a gente pode utilizar, por exemplo, um rollback para voltar em estados anteriores do sistema. Inclusive você nem consegue utilizar o Timeshift num sistema imutável por conta das diferenças que a gente tem ali das permissões dos diretórios. Voltando aqui, então, essas são algumas das principais diferenças entre as versões imutáveis aí e a versão principal workstation do Fedora. Bom, e agora antes de finalizar o vídeo, eu vou fazer um rebase aqui, eu vou transformar o meu Fedora Keynote em outras versões aqui do Fedora Atomic para você ver rapidamente. Se a gente der um comando aqui, por exemplo, eu consigo ver as versões do Fedora que estão disponíveis para que eu possa fazer um rebase e transformar o meu Fedora em outra versão com outro desktop rapidamente. Eu vou transformar aqui
o meu Fedora rapidamente, uma versão com o Bud Desktop, que eu nunca usei, e com o Gnome Shell, apenas para te mostrar como é que funciona aqui, como é que é a transformação. É muito rápido. Pronto, começou a fazer um rebase, vou fazer um rebase aqui rapidamente do Silverblue e daqui a pouco da Bud Desktop e vou te mostrar para você ver como é que tá aqui o meu sistema, rapidamente. 20 minutos depois. Pronto, já fiz o rebase. Primeiro estou no Fedora Silverblue, que é a versão com Gnome Shell. Tá aqui com todos os meus programas, né, instalados. Ele trouxe o tema de ícones aqui que estava lá no KDE. Tá aqui as informações, ó, do meu sistema, do meu computador. Aqui, instalado bonitinho. Só fiz o rebase. Agora eu vou fazer um rebase para outra versão atômica do Fedora. Alguns momentos depois. E aqui, com mais um comando, eu transformei o meu Fedora Atomic agora na versão com a Cosmic Atômica. Completinho aqui, ó, meu desktop com tudo, os programas, tudo certinho. Só mudou a interface gráfica. E eu estou aqui com todos os recursos que a Cosmic proporciona. É lógico que aqui o tema de ícones, ele trouxe outro tema de ícones aqui, e aí ele mudou mais o layout, né? Ainda ali com o Gnome, ainda seguiu o mesmo tema de ícones ali que estava com o KDE, mas agora ele trouxe o da Cosmic, e é lógico que eu posso ir ali no painel de configurações e mudar também, caso eu queira. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. E tá aqui o Fedora com Bud Desktop na versão atômica, isso mesmo. Aqui, ó, a configuração do meu computador com apenas um comando, eu transformo da versão com Gnome, que é Silverblue, da versão com Cosmic, ou com a versão Bud. Posso ir para outra também, que tem mais uma versão ali que eu não instalei aqui, e posso voltar também para Knut. Olha, te dizer que nem tudo são flores, tá? Estou quase um ano utilizando as versões atômicas do Fedora, serviços importantes que são até apoiadores aqui do canal, como a NordVPN e o Finlink, são difíceis de ser instalados e eu não consegui instalar ainda em uma versão atômica do Fedora, porque eles não possuem uma versão em Flatpak. O Finlink disse que não consegue ainda disponibilizar uma versão em Flatpak porque o formato Flatpak não proporciona ali os recursos necessários para eles fazerem o acesso remoto que eles têm na ferramenta ali do Finlink. Mas as versões ali da NordVPN, ou a versão da NordVPN, eu não sei porque eles não disponibilizaram ainda, porque tem concorrentes da NordVPN proporcionando ali versões, disponibilizando em Flatpak, que é inclusive o que eu uso quando eu estou numa versão atômica do Fedora. Então, certos pacotes que não têm uma versão em RPM ou em RPM-ostree, né, porque em RPM a gente também consegue instalar ali através de uma camada, uma versão atômica do Fedora. Então esses pacotes são difíceis de serem instalados aí nas versões atômicas, Fedora Knut, Fedora Silverblue. Então, se você precisa de uma ferramenta que não tem como ser instalado ali no Fedora Atomic, aí você tem que manter uma distro em dual boot ou repensar se o Fedora Atomic é para você ou não. Então, quando eu estou em uma versão imutável do Fedora, Fedora Knut, Silverblue, Cosmic, entre outros, eu dou preferência para ProtonVPN, porque tem uma versão em Flatpak, fácil de instalar em qualquer distro Linux, é só você vir aqui na sua loja, seja Discovery do KDE, seja Gnome Software, clicou ali, se tem suporte a Flatpak, vai instalar, veio aqui, clicou em qualquer uma das opções dos países disponíveis aqui, que são muitos, você já está com a sua conexão protegida. E aqui, em segundo plano, eu consigo desconectar, esconder ou até sair caso eu queira encerrar aqui o processo da ProtonVPN. Então, quer proteger sua conexão aí? No meu caso, eu gosto muito da NordVPN, mas como eles não disponibilizam um formato em Flatpak e a Proton disponibiliza, eu tenho dado preferência para a utilização da Proton aí no meu dia a dia. Bom, esse aqui foi o vídeo falando a diferença aí da versão principal do Fedora e as versões atômicas. Eu espero que tenha tirado algumas dúvidas aí sua e você escolha entre uma versão e outra aí a que melhor servir para o seu dia a dia. Só lembrando que eu vou deixar agora nos cards na parte final alguns vídeos sobre o Fedora que eu fiz aqui no canal e das versões imutáveis também. Algum deles pode trazer um conhecimento a mais aí e agregar com esse vídeo para ajudar na sua escolha. E se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo e deixe aí um comentário do que você achou dessa comparação. Se você achou que faltou alguma informação, pode deixar aí nos comentários. E até a próxima!